Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, versículo por versículo, para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. A minha oração é que Deus possa falar com você através da palavra dele. 1 João, capítulo 3, o verso 1, vai dizer assim a palavra de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Aqui em 1 João capítulo 3, João vai destacar no verso 1 sobre o amor de Deus, de nos chamar seu filho. E ele vai nos mostrar que o mundo não nos conhece. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. Deus nos ama tanto que ele entregou o seu filho para que nós também viéssemos ser feitos filho dele mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E Deus agora nos chama de seus filhos. Nós somos filhos de Deus, conforme a palavra do Senhor nos menciona aqui. O verso 2, João vai dizer o seguinte: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. Aqui no versículo 2, João vai ressaltar que nós somos filhos de Deus, mas ele vai dizer que ainda não compreendemos como de fato a gente vai ser. Ele está falando sobre a transformação que vai acontecer nas nossas vidas quando Cristo vier pela segunda vez e arrebatar a sua igreja, aonde ele vai nos transformar em um corpo de glória, aonde seremos transformados e seremos semelhante a Jesus Cristo. É isso que João está dizendo aqui no verso 2. O verso 3 ele vai dizer: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purificar-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Aqui no versículo 3, João vai falar que todos nós que temos essa esperança da volta de Jesus, nós que estamos esperando e aguardando a volta de Jesus, devemos buscar viver de uma maneira pura, buscar viver em santidade, refletindo a glória de Deus, a cada dia mais nos parecendo com Cristo. O verso 4, João vai dizer o seguinte: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Aqui em João 4, ele vai dizer nesse versículo que o pecado ele é uma violação da lei de Deus. Aquelas pessoas que continuam a viver na prática do pecado, continuam a viver no erro, elas estão quebrando os mandamentos divinos. É o que João está dizendo através da palavra de Deus. O verso 5 vai dizer: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Isso é muito forte aqui no versículo 5, que João vai nos mostrar que Jesus ele veio para remover, para tirar os nossos pecados. E ele mostra que Jesus veio a esse mundo, se fez pecador, no lugar do pecador, mas não cometeu nenhum pecado. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, mas ele não cometeu nenhum pecado. Ele é perfeito, sem mancha e sem culpa. Vamos ver o verso 6. O verso 6 ele diz assim: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Aqui no versículo 6 de 1 João capítulo 3, João vai destacar a importância de nós termos comunhão com Cristo. Ele mostra que o crente que vive, o cristão, aquele que vive em comunhão com Cristo, essa pessoa vai buscar se afastar do pecado. Agora, aquela pessoa que vive no pecado, que vive no erro, essa pessoa nunca teve comunhão com Cristo e essa pessoa nem conhece a Cristo. Porque a pessoa que tem um conhecimento de Cristo, que entrega a sua vida a Cristo, ela vai viver uma vida longe do pecado, ela vai procurar cada dia viver em santidade, se parecendo cada dia mais com Cristo e seguindo o seu exemplo. O verso 7 ele vai dizer: meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Aqui no versículo 7, João vai advertir a nós cristãos para não sermos enganados. E ele diz que aquele que pratica a justiça, que continue praticando a justiça, porque Cristo é justo, porque Cristo é reto. E nós precisamos estar fazendo as coisas certas. Nós precisamos estar praticando a justiça, porque assim o nosso Deus é um Deus justo e perfeito.
O verso 8. Verso 8 ele vai dizer assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Meu Deus, que versículo forte. Aqui no verso 8, ele vai mostrar a diferença das pessoas que vivem o caminho de Cristo e das pessoas que não vivem para Deus. Ele diz que as pessoas que pecam, elas estão fazendo a vontade do diabo, porque o diabo, desde o início, ele é pecador, desde o início ele peca. Então, a pessoa que vive pecando, é o que João está dizendo, a pessoa que vive, continua no pecado, essa pessoa pertence ao diabo. Então, faz a vontade daquele que é o nosso inimigo. Então, o diabo quer que a pessoa viva no erro, no pecado, e nós temos que nos afastar disso. Aí ele vai mostrar a missão de Cristo. Qual foi a missão de Cristo? Cristo veio desfazer, Cristo veio destruir as obras do diabo. Então, Cristo veio nos dar uma nova vida, uma vida transformada. Vamos ver agora o verso 9. O verso 9 ele diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Aqui no versículo 9, João vai mostrar a transformação que ocorre naquelas pessoas que são nascidos de Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que para ele entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo, mas nascer de Deus, para que tenha uma vida transformada. A vida de uma pessoa que nasceu de Deus é uma pessoa que vai buscar em todo o tempo se afastar do pecado. É uma pessoa que vai buscar em todo o tempo, buscar ter uma vida de santidade. Então, João está mostrando que a pessoa que é nascida de Deus, a pessoa que vive para Deus, ela não vive mais na prática do pecado. Já aqueles que não são de Deus, aqueles que não nasceram de Deus, vivem constantemente na prática do pecado. E João vai mostrar que por nós termos Deus na nossa vida, por nós termos entregado a nossa vida a Deus e Ele está em nós, nós não vamos mais viver naquela prática prazerosa que nós tínhamos de estar pecando. Pelo contrário, nós vamos buscar a cada dia nos afastar do pecado. O verso 10 ele vai dizer o seguinte: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Forte, hein? Aqui no versículo 10, João vai mostrar aqui que a pessoa que pratica a justiça, que ama os seus irmãos, essa pessoa está mostrando a filiação de Deus, que ela é filha de Deus. Agora, quando a pessoa não ama o seu irmão, quando a pessoa não obedece os mandamentos de Deus, essa pessoa não é filha de Deus. Essa pessoa pertence ao diabo. É o que diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Se você não ama o seu irmão e não obedece a Deus, você não é filho de Deus. A Bíblia está mostrando que o seu pai, a paternidade que vai estar sobre você é a paternidade do diabo. O verso 11 vai dizer o seguinte: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso é forte. Aqui no versículo 11, João vai reforçar a importância do mandamento, que é de amar uns aos outros. Então ele vai dizer que essa mensagem nós recebemos desde o início do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Aqui no versículo 12, João vai dizer o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, que matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Olha o que está acontecendo, isso é forte. Aqui João vai mostrar a história de Caim. Caim é onde ele matou o seu irmão. Ele vai mostrar a diferença das pessoas que seguem a Deus e das pessoas que seguem o diabo. A pessoa que não segue a Deus, ela vai ter ódio do seu irmão. E ele vai mostrar a maldade de Caim, que resultou ali em um ato de violência, onde ele matou o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão fazia o que era certo, seu irmão era justo. Então a pessoa que ela não teme a Deus, a pessoa que não obedece a Deus, ela vai odiar o seu irmão. Agora, a pessoa que vive para Deus, a pessoa que obedece a Deus, ela não vai ter ódio do seu irmão. Ela não vai querer matar o seu irmão, pelo contrário, ela vai querer que seu irmão seja uma bênção, que seu irmão viva e viva bastante. Ela vai querer proteger o seu irmão. O verso 13, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, não estranhem se essa pessoa do mundo, se as pessoas do mundo os odeiam. O verso 13, João vai nos mostrar o alerta, que a gente não pode ficar surpreso das pessoas do mundo não gostar da gente por a gente ser cristão. As pessoas perseguiram a Cristo, as pessoas odiaram a Cristo,
e até mesmo o mataram, tiraram ali a sua vida, imagine nós, que somos seguidores de Cristo. Lógico que o mundo vai nos odiar. É lógico que o mundo vai nos perseguir, porque nós somos luz no meio das trevas. Nós somos servos e filhos de Deus. O verso 14 ele vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Isso aqui é muito forte, esse versículo 14, que ele vai mostrar a importância do amor, o amor um para com os outros, o amor fraternal. A pessoa que de fato nasceu de novo, a pessoa de fato tem uma vida espiritual, ela vai amar o seu irmão. Agora, a pessoa que não ama o seu irmão é uma pessoa que está morta espiritualmente. Essa pessoa não tem vida em Cristo, essa pessoa não tem vida de Deus nela. Então, já a pessoa que ama o seu irmão mostra que de fato é uma pessoa que tem vida espiritual. Vamos agora para o verso 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Então, olha o que João está dizendo aqui no verso 15. Que quem odeia o seu irmão é assassino. Ah, mas eu não matei ele. Mas matou no coração. Porque o ódio mata. O ódio destrói. Então ele está dizendo, aquele que odeia esse sentimento de ódio, você é um homicida. E ele está dizendo que os homicidas, os assassinos, eles não herdarão a vida eterna. Então se você tem raiva, tem ódio do seu irmão, de alguma pessoa, tire isso do seu coração, entregue a sua vida a Deus, porque se você tem ódio, você não conhece a Deus, você não tem vida espiritual e você não é filho de Deus. A sua paternidade não é divina, a sua paternidade, quem é o pai da sua vida, quem é que governa a sua vida, é o diabo. E você precisa se livrar dele, você precisa tirar isso do seu coração. Vamos lá, vamos para o verso 16. Muito proveitoso nessa passagem, essa meditação da palavra de Deus. Verso 16 ele vai dizer o seguinte: sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aqui, em João 16, ele vai mostrar o amor de Cristo, o amor sacrificial, aonde Cristo deu a vida por amor a nós. E ele nos encoraja a fazer isso também, uns pelos outros. Em vez de matar, em vez de querer a destruição do seu irmão, dê a vida por ele, se esforce, ajude ele. É o que João está dizendo. Assim como Cristo fez por nós. Verso 17 ele vai dizer: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meu Deus, esse versículo é poderoso. Então João está mostrando a importância aqui do amor. E aí, a importância também de ajudar os necessitados. Ele está dizendo, se uma pessoa é rica e vê seu irmão passando necessidade e essa pessoa fecha o coração, não ajuda o seu irmão, essa pessoa, ela não tem o amor de Deus na vida dela. Essa pessoa não conhece a Deus, não. Essa pessoa não tem Deus no coração. Pessoa que diz que ama a Deus, tem condição e não ajuda o seu irmão, ah, meu irmão, você não ama a Deus, não. Você está indo contra a palavra de Deus, porque quem ama o seu irmão e vê seu irmão em dificuldade, em necessidade, vai ajudar. Por quê? Porque Deus te deu condição, porque você tem condição. Vamos para o verso 18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Então aqui, João, no verso 18, ele volta, a exortar nós cristãos a não amar as pessoas, a não amar o próximo só de palavra. Eu amo meu irmão. Não, o amor tem que ser em ações concretas. Então é amar e mostrar isso nas ações. Que se o irmão precisa de ajuda, eu vou ajudar, orar pelo meu irmão, desejar o bem do meu irmão, e não só nas palavras, mas nas minhas ações também, praticar aquilo que a palavra nos ensina. O verso 19 diz assim: é assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Aqui no versículo 19, João, ele vai nos mostrar a importância da gente estar fazendo o bem ao próximo, porque só dessa maneira nós vamos ter a certeza que de fato a gente pertence a Deus. Quando? Quando a gente ama o nosso próximo. E aí nós vamos realmente ter certeza que a presença de Deus está na nossa vida. Vamos para o verso 20. O verso 20 ele vai dizer o seguinte, verso 20 de João. Verso 20 ele vai dizer: pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Meu irmão, que palavra maravilhosa. Eu espero que Deus tenha falado com você, esteja falando com você através dessa palavra, que você possa estar dando ouvido à voz de Deus. Aqui no verso 20,
João, ele vai destacar que mesmo que o nosso coração nos condena, porque muitas vezes o nosso coração ele é enganoso e vai querer nos condenar. Ele vai dizer que Deus é maior que as nossas próprias acusações internas, pois Deus conhece todas as coisas. Ainda que o seu coração te condene por algo, por alguma coisa, saiba que Deus é maior na sua vida e Ele te conhece por completo. Deus, ele é maior do que as acusações do nosso coração. Então, não fique preso no que o seu coração, fique agarrado na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus declara, aquilo que Deus declara para você. Por quê? Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Vamos para o verso 21. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração nos condena, temos coragem na presença de Deus. Aqui no versículo 21, João vai ressaltar a importância de ter um coração limpo diante de Deus, o que nos permite ter confiança em relação a Ele, permite a gente estar na presença dEle. Ainda que muitas vezes o nosso coração nos condene, mas a gente tem que procurar viver uma vida reta diante de Deus e ter confiança que Deus pode nos perdoar, ter confiança que Deus pode mudar o nosso coração, a nossa vida, ter confiança que Deus pode tirar tudo aquilo que não vem dele do nosso coração. No verso 22 ele vai dizer: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Aqui no versículo 22, João vai dizer que tudo que a gente pedir a Deus em obediência, nós vamos ter resposta nas nossas orações. Então, a importância de vivermos em obediência à palavra de Deus e principalmente os mandamentos, amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, esses mandamentos, quando nós obedecemos, a Bíblia vai dizer que João vai dizer que nós vamos ter respostas nas nossas orações por estarmos obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O verso 23, ele vai dizer o seguinte: e o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Aqui é os mandamentos que João vai dizer, os mandamentos de Deus. Qual é os mandamentos de Deus? Que a gente creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador, que nós creamos que Cristo é o enviado, que Cristo ressuscitou, que creamos na sua palavra e também que a gente venha amar uns aos outros, assim como Cristo nos ordenou. Cristo nos ordenou amar uns aos outros, ter amor uns para com os outros. Esse é o mandamento de Deus para a nossa vida. E finalizando o verso 24, ele vai dizer: quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele, e por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Aqui no versículo 24, João vai mostrar aqui a questão da presença de Deus nas nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, que crê em Jesus Cristo, amar o próximo como a nós mesmos, crer em Deus, a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo vai estar em nós, o Espírito Santo vai habitar em nós, e nós vamos ter comunhão com Deus, e nós vamos saber que Deus está em nós, e vamos ter comunhão com Ele quando obedecemos aquilo que Ele declara na sua palavra. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração fortemente, porque uma palavra muito forte, um ensinamento muito forte, que você guarde essa palavra no seu coração, que você compartilhe com outras pessoas, que você ouça mais vezes para que o seu entendimento possa melhorar da palavra de Deus e que você também nos acompanhe nas nossas redes sociais. No YouTube, Bispo John Kennedy, nos acompanhe lá, se inscreva no nosso canal. Todo dia nós estamos postando lá vídeos, estamos postando material para ajudar você na sua caminhada cristã, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se o Senhor nos permitir, estaremos compartilhando o próximo capítulo. Que Deus abençoe, eu declaro paz e prosperidade sobre a sua vida, sucesso, 1 milhão de bênçãos.